Senhoras e senhores, muito bom dia. Querem tomar seus assentos? Solicitamos que, por gentileza, mantenham os seus celulares no modo silencioso durante todo o evento. Inicia-se neste momento a cerimônia de assinatura do termo de compartilhamento de espaço entre a Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região e o Ministério Público Militar, e, em seguida, a solenidade de inauguração do ofício de representação do Ministério Público Militar em Goiânia. Agradecemos todas e todos os presentes e aos que nos acompanham virtualmente pelo canal oficial do MPM no YouTube. Compõe a mesa de honra Suas Excelências, o Procurador-Geral de Justiça Militar, Antônio Pereira Duarte, a Secretária-Geral do Ministério Público da União, Eliana Pérez Torelli de Carvalho, o Ministro do Superior Tribunal Militar, Péricles Aurélio Lima de Queiroz, o Subprocurador-Geral do Trabalho, Fábio Leal Cardoso, Secretário do Conselho Superior do MPT, neste ato representando o Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, a Procuradora-Chefe da Procuradoria da República em Goiás, Leia Batista de Oliveira Moreira Lima, representando neste ato a Procuradora-Geral da República, Eliseta Maria de Paiva Ramos, o Procurador-Chefe do MPT em Goiás, PRT 18ª Região, Alpiniano do Prado Lopes, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, Ciro Terra Pérez. Como extensão da mesa de honra, ocupando a primeira e a segunda fileira deste auditório, estão os Subprocuradores-Gerais de Justiça Militar, Marcelo Weissel Rabelo de Souza, membro auxiliar da presidência do CNMP, Samuel Pereira, Corregedor-Geral do MPM, Promotores de Justiça Militar, Caroline de Paula Oliveira Piloni, Nelson Lacava Filho, presidente da Associação Nacional do Ministério Público Militar, Luciano dos Reis Silva Pereira Barbosa, Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Jorge Senher, Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho, Jefferson Luiz Pereira Coelho, os Procuradores do Trabalho do MPT Goiás, Januário Justino e Milena Cristina Costa, quarto Promotor de Justiça, Corregedor, João Porto Silvério Júnior, representando neste ato o Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de Goiás, Aguinaldo Bezerra Lino Tocantins, o Procurador-Geral do Estado de Goiás, Rafael Arruda Oliveira, representando neste ato o Governador do Estado de Goiás em exercício, Daniel Elias Carvalho Vilela, e o Diretor-Geral do Ministério Público Militar, Alexander Jorge Pires. Registramos ainda a presença do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais, Marcelo André de Azevedo. Solicitamos a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvir a execução do hino nacional, que será executado pelo músico Tom Sachs.
À vontade, senhores. O Procurador-Geral de Justiça Militar cumprimenta e agradece a presença das autoridades que se apresentaram ao cerimonial. Comandante do 7º Distrito Naval, Vice-Almirante José Vicente de Alvarenga Filho. Comandante da Capitania Fluvial de Goiás, Capitão de Fragata Márcio da Silva Arruda. Comandante do 6º Comando Aéreo Regional, Major Brigadeiro do Ar Jefferson César Darolte. Major Deon Padilha Figueiredo, representando neste ato o comandante de Operações Especiais, General de Brigada André Lúcio Ricardo Couto. Coronel Cleison Alencar Pereira, Corregedor-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, representando o comandante Coronel Washington. E o diretor executivo nacional do SINDI-MPU, Renato Cantoni. Será assinado agora o termo de compartilhamento que entre si celebram o Ministério Público Militar e a Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região para a cessão de uso gratuito de parte do imóvel onde se encontra a PRT para funcionamento do ofício de representação do Ministério Público Militar em Goiânia. Para assiná-lo, convidamos o Procurador-Geral de Justiça Militar, Antônio Pereira Duarte, o Procurador-Chefe do MPT em Goiás, PRT 18ª Região, Alpiniano do Prado Lopes, e o Diretor-Geral do MPM, Alexander Jorge Pires. Neste momento, o Procurador-Geral de Justiça Militar, Antônio Pereira Duarte, fará o descerramento da placa de inauguração do ofício de representação do Ministério Público Militar em Goiânia, acompanhado das seguintes autoridades. A Secretária-Geral do Ministério Público da União, Eliana Pérez Torelli de Carvalho, o Procurador-Chefe do MPT em Goiás, PRT 18ª Região, Alpiniano do Prado Lopes, e o presidente da Associação Nacional do Ministério Público Militar, promotor de Justiça Militar, Nelson Lacava Filho.
Criado em 1920, o Ministério Público Militar completou seu primeiro centenário em 2020. Nestes 103 anos, desempenhou relevantíssimas atribuições e tem prestado destacado serviço à sociedade e ao país. Neste sentido, o Medalhão do Centenário do MPM é destinado a distinguir autoridades e personalidades que tenham prestado notórios serviços ao Ministério Público Militar e contribuído para o aprimoramento da sua atuação. Para fazer a entrega do medalhão e do diploma, convidamos aqui à frente o Procurador-Geral de Justiça Militar, Antônio Pereira Duarte, e o Corregedor-Geral do MPM, Samuel Pereira. Para receber o medalhão do centenário, convidamos o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, Ciro Terra Pérez. Convidamos agora a Procuradora-Chefe da Procuradoria da República em Goiás, Leia Batista de Oliveira Moreira Lima. Para receber o medalhão, convidamos agora o Procurador-Chefe do MPT em Goiás, PRT 18ª Região, Alpiniano do Prado Lopes. Convidamos agora a promotora de Justiça Militar, Caroline de Paula Oliveira Piloni. Também não chegou. Convidamos a integrar a mesa de honra a Procuradora de Justiça Militar da PJM Brasília, Cláudia Márcia Ramalho Moreira Luz, a quem o ofício de representação de Goiânia é vinculado. E agora convidamos a fazer uso da palavra o presidente da Associação Nacional do Ministério Público Militar, promotor de Justiça Militar, Nelson Lacava Filho. Senhoras e senhores presentes, eu vou dispensar a nominata. São muitas autoridades que aqui estão presentes. Talvez eu possa errar o nome de alguém e causar um constrangimento. Então, eu vou ser simples e vou tentar aqui homenagear as instituições que estão presentes. Queria agradecer a presença da doutora Eliane Torrelli, né, a secretária-geral do MPU,
aqui, né? A presença do nosso Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Goiás, né? Eu sou bem territorialista, então vamos primeiro pelas, né, quem manda no território aqui, né? O doutor Fábio Leal, que é o dono da casa, que está representando o PGT, doutor Lima, né? Doutor Jorges, que representa o MPDFT, e o nosso anfitrião, que é o doutor Duarte, que faz aqui a grata... possibilita esse grato momento em que o Ministério Público Militar faz a sua representação no estado de Goiás. Tá? Não vou deixar de homenagear o nosso corregedor aqui, né, o doutor Samuel. A gente sempre tem que estar bem com o corregedor, doutor Jefferson, que é o corregedor do MPT. Tá? Queria agradecer a presença dos militares aqui presentes, o comandante, o brigadeiro da Road e o Alvarenga, o vice-almirante aqui presentes, né, que são a razão pelas quais nós estamos aqui. Bom, dispensados os elogios, queria dizer que é muito importante o Ministério Público estar presente no estado de Goiás. A gente já estava pelo segundo ofício, né, Cláudia? Né? Com a Pilone aqui, com a Cláudia, o pessoal de Brasília, eu vinha discutindo quem que vai ficar com o Triângulo Mineiro, porque o Triângulo Mineiro tem uma certa paixão lá pelo local, né? Então, mas a gente já estava, mas é importantíssimo, e aí é uma questão que o CNMP tem pautado isso, e lá, há 10 anos atrás, quando eu e a Pilone entramos, já era um sonho de que o Ministério Público ele estivesse capilarizado nos diversos locais do Brasil, né? Então, é importantíssimo para o Ministério Público estar ao lado do povo, presente nos locais em que ele possa receber as solicitações da sociedade, né? Porque o Ministério Público é a instituição que representa a sociedade em si, né? Então, para que ele seja resolutivo, nós temos que estar onde o povo está. E, no âmbito militar, isso se faz muito importante, né? Nós temos aqui, para vocês terem ideia, tem a presença da Marinha, mas nós temos algumas unidades militares em Goiás que são de extrema importância para a soberania do país, da pátria, né? Temos o 1º Batalhão de Operações Especiais, que serve Brasília, né? Quem conhece a atividade militar sabe o que isso significa. Nós também temos o 1º Batalhão de Apoio a Informações. Quem sabe o que significa operação psicológica sabe, e qual a importância disso para a soberania do país, né? E temos a base aérea de Anápolis. Então, por razão estratégica, o Ministério Público tem de estar próximo dessas unidades militares. E não é só por isso. O estado de Goiás é a 9ª economia do Brasil. Tá? Ele é fortíssimo na área de mineração, nós temos nióbio, níquel, tá? Agropecuária pujante, uma arrecadação gigantesca por conta da agropecuária, e também a questão das indústrias. Vínhamos eu e o Marcelo no caminho e víamos observando como a cidade de Anápolis cresceu, né? Em 10 anos de tempo, nós temos diversas indústrias, centro de convenções. Então, por essas razões, já se fazia presente que aquele sonho que foi gestado lá atrás, há 10 anos, na administração do procurador Marcelo Weitzel, aqui presente também, fosse executado com tanta galhardia como foi pelo doutor Antônio Pereira Duarte, né? Então, por essas razões, a Associação Nacional do Ministério Público Militar,
representando aqui seus associados, seus membros. Fica muito feliz com essa conquista, que só foi possível pela irmandade do MPU, né? Está aqui presente a doutora Eliane, está o Fábio Leal aqui, e a gente, assim, ontem tivemos uma reunião com as nossas entidades associativas, né? E o clima é o melhor possível entre nós. Nunca tivemos um momento tão bom assim. E pensamos que isso continue, porque o Ministério Público unido, ele é mais forte. Com essas palavras, eu agradeço a presença de todos, que sintam-se à vontade, e quem vai falar pela instituição vai ser o doutor Antônio Pereira Duarte, né, que depois das outras... né, e eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença neste evento do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Jorge Senher, e da Subprocuradora-Geral aposentada, Subprocuradora-Geral de Justiça Militar aposentada, Marisa Terezinha Calduro da Silva. Tem a palavra agora o Procurador-Chefe do MPT em Goiás, PRT 18ª Região, Alpiniano do Prado Lopes. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do doutor Antônio Pereira Duarte e desejar boas-vindas ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Militar, dizer da nossa alegria que a gente já tem aqui um bom contato com o Ministério Público Federal e com o Ministério Público Estadual. Estava faltando vocês. Agora não falta mais ninguém, né? Então, quero desejar boas-vindas, dizer que o MPT está aqui com muita alegria recebendo vocês, dizer que é praticamente um casamento. Você me perguntou por quanto tempo. Logicamente, quem manda não é o MPT, não é o procurador-chefe aqui, mas o doutor Lima. O doutor Lima falou que realmente seria uma grande alegria ceder para vocês e que isso aqui seria um casamento quase dissolúvel. Certo? Então, que a gente vai continuar assim. É uma grande satisfação recebê-los. Sejam bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui com a gente. Eu sei que vocês vão prestar um bom serviço. O Estado de Goiás precisa disso. E quero agradecer a cada um de vocês que estão presentes aqui, dizer que o MPT é a casa de vocês. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado por tudo. E eu vou falar menos porque a festa é sua, certo? Então, com a palavra o Procurador-Geral do Ministério Público Militar, doutor Antônio Pereira Duarte, porque se eu falar muito aqui, eu vou ocupar mais espaço, que o espaço é seu. Então, seja bem-vindo e a casa é sua, tá? Muito obrigado. Nós ouviremos agora a secretária-geral do Ministério Público da União, Eliana Pérez Torelli de Carvalho. Bom dia a todos e todas. Eu só vim fazer breves cumprimentos. Queria cumprimentar todos os presentes na pessoa do doutor Duarte, as autoridades civis, militares, a todas as senhoras e senhores presentes e cumprimentos especiais aos servidores da Casa, aos servidores do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Militar, que vão estar aqui apoiando o nosso representante do Ministério Público Militar nessa empreitada. Bom, como secretária-geral do Ministério Público da União, nós temos tido uma oportunidade, conforme mencionou o doutor Nelson, de trazer juntos os 4 ramos do MPU, previstos na Constituição, e tem sido uma oportunidade muito, muito frutífera para todos nós. É um convívio muito prazeroso e de apoio mútuo, porque em todos os momentos estamos sempre um precisando do apoio do outro. Doutor Georges aqui presente, tem sido uma satisfação. Doutor Lima, que está sendo representado pelo doutor Fábio, e o doutor Duarte, que tem feito esse trabalho magnífico à frente do MPM, abrindo novos espaços para a presença dessa instituição de tamanha importância e que, de fato, a gente sabe que a presença física do órgão em determinados locais, principalmente nos locais estratégicos, ela faz, sim, toda a diferença. Ela traz visibilidade e ela faz com que
o órgão esteja no lugar, como disse também o doutor Lacava, onde o povo está, porque essa é a nossa finalidade, né? O Ministério Público é uma instituição que tem sempre que caminhar ao lado do povo. Mesmo se tratando de um Ministério Público, como é o Ministério Público Militar, que é mais focado na questão da justiça criminal, mas, mesmo assim, a visibilidade da justiça ela é muito importante para que a população tenha confiança nas instituições, e de maneira especial, nas instituições militares. Então, a distribuição de justiça, e de forma que a população possa saber e possa acompanhar o nosso trabalho, ela é sempre muito importante. Então, doutor Duarte, meus cumprimentos pelo excelente trabalho que o Ministério Público Militar vem desempenhando, novas unidades que estão sendo abertas e que estão realmente dando essa visibilidade que a instituição merecia e necessitava. Então, muito obrigada a todos e todas, e meus parabéns ao doutor Duarte e a todos os membros do Ministério Público Militar e aos servidores também. Obrigada. Para fazer seu pronunciamento, com a palavra o Procurador-Geral de Justiça Militar, Antônio Pereira Duarte. Cordial bom dia a todos e a todas. Queria aqui cumprimentar nosso verdadeiro anfitrião, o procurador-chefe do MPT em Goiás, nosso amigo Alpiniano do Prado Lopes, com quem desenvolvemos as primeiras tratativas e que, desde o primeiro momento, nos acolheu com muita generosidade. Muitíssimo grato. Queríamos saudar, seguindo aqui a nominata, a nossa queridíssima amiga, secretária-geral do Ministério Público da União, uma pessoa que muito tem contribuído para o fortalecimento do Ministério Público da União, do Ministério Público Brasileiro, sempre atenta às demandas, sempre disposta a nos apoiar. Muitíssimo grato pela sua presença, que também nos enche de júbilo, por ser também uma rubro-negra, né? Queria também saudar o amigo querido, ministro do Superior Tribunal Militar, aliás, emprestado ao STM, sempre Ministério Público Militar, Périx Aurélio Lima de Queiroz, que foi quem coordenou os primeiros trabalhos que resultou na expansão do Ministério Público Militar. A Vossa Excelência, nossa gratidão eterna. Queria saudar também o amigo querido, subprocurador-geral do Trabalho, Fábio Leal Cardoso, secretário do Conselho Superior do MPT, e que neste ato representa o nosso queridíssimo José Lima Ramos Pereira. A parceria com o MPT é indissolúvel, doutor Opiniano, desde sempre que estamos caminhando de mãos dadas em prol do fortalecimento de cada uma das nossas instituições e do MPU como um todo, né, já que o princípio da unidade é que nos norteia sempre. Queria aqui também saudar o queridíssimo amigo, companheiro de CNPG, Procurador-Geral de Justiça aqui de Goiás, Ciro Terra Moreira, figura extraordinária, que nós temos a alegria de abraçar no nosso conselho, tem nos ajudado tanto a evoluir. Queria também saudar a queridíssima colega Léa Batista de Oliveira Moreira Lima, neste ato representando a nossa aguerrida, a doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos, que chegando e demonstrando sua coragem, a sua fibra como representante do gênero feminino e que tem nos ajudado também a construir pontes para o futuro. Muito obrigado pela sua valiosa presença. Saudar aqui as autoridades militares presentes, na pessoa do nosso almirante Alvarenga, querido amigo, do nosso brigadeiro Darol, também uma expressão. Agradeço, inclusive, a visita que nos fez ontem ao Parquê das Armas. Saudar o nosso corregedor, como nos recomendou o doutor Nelson, sempre é indispensável, né, destacar aqui o nosso corregedor Samuel Pereira, que também desenvolve um trabalho de fôlego na nossa instituição. Saudar o doutor Nelson, nosso presidente da associação. Saudar Caroline Piloni, promotora de raiz, né, da Justiça Militar. Saudar o querido amigo, companheiro de lutas, Jorge Seigneur, que tem nos ajudado também de maneira muito destemida
e arrojada a construir um futuro mais ditoso para o nosso Ministério Público, né? Saudar na sequência o doutor Marcelo Weitzel, eterno Procurador-Geral da Justiça Militar e conselheiro do CNMP, ex-corregedor nacional também, que nos brinda com a sua presença. Saudar o Procurador-Geral do Estado, neste ato representando o governador. Eu não decorei seu nome, mas, por favor, sinta-se abraçado, tá, querido? Saudar o doutor Jefferson Pereira, meu eterno companheiro de bancada, que eu esperava votar lá no Conselho para depois seguir as orientações de Sua Excelência, tal é a sua vivência e a sua cultura jurídica. Muito bom estar com Vossa Excelência aqui, viu, meu amigo? Saudar também a nossa colega de ANPT, né? Nós tivemos a oportunidade de conviver em várias frentes, né? E uma alegria poder ter vocês aqui do MPT, cumprimentar todas as demais autoridades civis e militares, cumprimentar o Renato Cantoni, nosso presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público da União, o diretor, o presidente, ou já foi presidente, mas, enfim, é um colega que tem nos ajudado também a resolver as questões que afligem tanto os servidores, e é algo que também é inestimável, porque são eles que nos ajudam tanto a construir valores e a desenvolver tão bem as nossas missões. Queria saudar os demais colegas do Ministério Público do Trabalho, que nos acolhe tão generosamente, né? Saudar o Luciano, nosso colega que dia 20 vai tomar posse, né? Que ele seja muito bem-vindo à nossa instituição. Saudar os demais militares, servidores do nosso Ministério Público Militar, servidores do MPT. Saudar muito carinhosamente também a nossa eterna Procuradora-Geral da Justiça Militar, a doutora Cláudia Márcia Ramalho Moreira Luz, que hoje nos brinda aqui também com a sua presença, ela que chefia a Procuradoria da Justiça Militar em Brasília e que, portanto, não poderia faltar neste evento. E ficamos felizes com a presença também da doutora Caroline, que atua na PJM Brasília, e dizer, lembrando o doutor Alcides Martins, um grande amigo, foi diretor da Escola Superior do Ministério Público da União, e tinha a particularidade também de ser diácono, né? Eles nos alertava sempre que o homem sonha e faz planos, mas é Deus quem realiza. E essa frase ficou marcante para mim, porque, antes de mais nada, nós temos que invocar Jesus, o guia infalível da humanidade, para que ele possa, primeiramente, abençoar a Alpiniano, demais colegas aqui desta valorosíssima regional, possa valorizar essa edificação. Vossa Excelência falou que foi inaugurada em 2011, né? 2011. Então, que ela possa continuar muito abençoada e trazendo os resultados que a sociedade aflita espera na realização dos seus direitos trabalhistas e sociais, e também agora com a presença do Ministério Público Militar, que possa trazer um padrão vibratório elevado para essa casa, nós que temos desde 1920, portanto, há mais de um século, lutado por uma pátria melhor, por uma pátria ressignificada nos seus princípios e nos seus valores, nos seus alicerces éticos, né? Para que nós possamos ter uma pátria cada vez mais estabelecida sobre parâmetros, né, de vivências que possam ser elevadas do ponto de vista dos valores da pátria, da família, enfim. Ficamos muito gratificados em ver uma edificação tão bem trabalhada, tão bem concluída e concretizada, para servir de um espaço condigno para a realização dos mistérios cometidos ao Ministério Público do Trabalho e agora, com a generosidade dos colegas, também do Ministério Público Militar. Nós sonhamos lá atrás, em 2012, se não me falha a memória, né, doutor Pérez? Na época, nós participamos de um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho começou a projetar, a idealizar uma necessária e incontornável expansão do Ministério Público Militar por todo o Brasil, muito em particular na Amazônia, pela sua vastidão, pelo seu aspecto de continentalidade. E, neste sentido, passaram-se os anos e fomos criando as condições. É óbvio que nunca é obra de um só, é obra de todos, né? Todos têm que estar integrados, bem focados no objetivo das mudanças que se fazem necessárias. Nós tivemos dificuldade ao longo dos anos, a despeito dos esforços dos colegas que me antecederam à frente da gestão do Ministério Público Militar, de concretizar uma expansão em número de membros, porque se não tivéssemos isso, não teríamos como
também garantir essa presença mais ostensiva, doutora Eliana, na Amazônia, e também criar essas procuradorias todas. Tentamos, em alguns momentos, juntos, sensibilizar os procuradores-gerais da República anteriores para que eles pudessem, de alguma forma, perceberem a importância, até porque estava lançado no Livro Branco da Defesa, a projeção de uma expansão da presença das Forças Armadas na Amazônia, o que é fundamental e necessário para o país, porque é justamente onde está o nosso maior patrimônio. Na verdade, está o nosso futuro, né? Segundo Ciro Gomes, quando ainda candidato à presidência da República, ele havia nos colocado que a Amazônia reúne ali, em termos de riqueza, mais de 20 trilhões de dólares, né? E o candidato Enéas dizia que a preocupação com a Amazônia não era com o que estava acima, mas com o que estava abaixo. Então, imagine que, para nós, é uma área extremamente estratégica, né, para o país, né, como um todo, e, portanto, a presença das Forças Armadas, Almirante Alvarenga, se torna indispensável, né, Brigadeiro Daron, porque a Amazônia, inclusive, ela é indomável, né? Ela é indomável, é difícil. As ruas da Amazônia são os rios, que agora estão um pouco ressecados. Temos que orar a Deus para que a chuva volte e possa recompor aquelas vias por onde transitam as embarcações e propiciam também o peixe, o alimento para o ribeirinho, para o indígena, assim como também propicia a mobilidade para toda aquela população ali na Amazônia remota. Então, é muito importante que as Forças Armadas, e nesse momento de pós-modernidade, de pós-verdade, em que as narrativas, muitas das vezes, se disseminam de maneira equivocada e, às vezes, até maldosa e maledicente, é, sobretudo, fundamental que nós nos alertemos para o valor de cada instituição republicana. E, nesse sentido, queríamos aqui destacar e enaltecer o papel das Forças Armadas, que nunca faltaram ao Brasil, em nenhuma das circunstâncias. E nem o flerte eventual de alguns dos seus quadros, algo que tem que ficar apurado em investigações próprias, pode apequenar a grandeza e a expressão das instituições militares, que na Constituição tem um papel fundamental, inclusive de preservar o Estado democrático, preservar as instituições democráticas. Então, nesse sentido, as Forças Armadas são e continuarão a ser, não tenho a menor dúvida, o baluarte, né, da sustentabilidade do nosso Estado democrático de direito, junto com o Judiciário, junto com o Ministério Público, junto com os corpos de bombeiros, junto com as polícias militares, com o Ministério Público como um todo, as defensorias, os advogados, enfim, a quem eu cumprimento também nessa oportunidade. Então, queríamos aqui destacar a importância da presença das Forças Armadas cada vez mais assídua na Amazônia, e, nesse sentido, a expansão teve esse papel. Nós fizemos um estudo, essa obra de expansão não nasceu, né, digamos, de ideias de um ou de outro, nasceu de um conjunto de pensamentos e também de uma visão de futuro, traçada pelos procuradores-gerais de outrora e agora, felizmente, que se conseguiu materializar, também por conta dos avanços tecnológicos, porque hoje, felizmente, nós temos a possibilidade de fazer videoconferências, já que no campo da expansão, a Justiça Militar da União não tem hoje a possibilidade de abrir outras auditorias, embora seja recomendável para o futuro, especialmente na Amazônia, o Ministério Público, mesmo à distância, mesmo remotamente, está podendo realizar com eficiência as suas audiências a partir de pontos da Amazônia, por exemplo, de Boa Vista, realizando audiências com o juiz lá de Manaus, de Porto Velho, realizando também as audiências, enfim, de Florianópolis, realizando com Curitiba, e está aqui o nosso corregedor, que não me deixa mentir, porque ele tem viajado pelo Brasil todo e tem constatado a eficiência da realização e da prestação jurisdicional. O Ministério Público não tem se ausentado dos seus mistérios, mesmo que fisicamente não esteja presente às audiências. Então, é muito importante que deixar também esse registro que os avanços foram norteados também pelas mudanças de paradigmas da sociedade. A pandemia também nos trouxe
algumas dificuldades e nos obrigou a nos reinventar. A verdade é essa, né? Forças Armadas, Judiciário, Ministério Público, e felizmente nós conseguimos avançar. Saúdo o nosso queridíssimo Jales Mendonça, grande promotor desse estado e também historiador, presidente do Instituto Histórico e Geográfico aqui de Goiás. Obrigado pela sua presença. Então, queríamos destacar exatamente isso. Essa expansão foi trabalhada, foi pensada racionalmente, com colegas de todo o Brasil que, unindo esforços, definiram as localidades que seriam fundamentais para a nossa presença. É bem verdade, eu sonho um Ministério Público Militar que esteja pelo menos em todas as capitais. Eu acho que é indispensável que nós estejamos em todas as capitais. Nós vamos concluir esse que eu chamo de círculo virtuoso, porque nós estamos concretizando aquilo que os colegas sonharam lá atrás e trabalharam e não puderam por diversos empecilhos, mas nós estamos concluindo um círculo virtuoso, um círculo bem sucedido, na verdade, concluindo essa expansão e ampliando para locais que não tinham sido pensados. O ministro Pérez sabe que Goiânia não estava no nosso radar naquela ocasião, Ciro, mas, por conta das circunstâncias, eu também atuei na PJM Brasília, que é ao lado da doutora Cláudia, nós percebemos que esse estado das Esmeraldas, né, não poderia faltar no nosso mapa do Ministério Público Militar e, portanto, a colocação da nossa bandeirinha aqui realiza mais esse grande propósito de servir melhor a coletividade como um todo, de estar próximo das nossas Forças Armadas. Não vou repetir, porque o doutor Nelson já enunciou aqui as unidades militares importantíssimas que nós temos aqui neste estado da Federação, nona economia do estado, do Brasil, portanto, fundamental, aqui um estado que tem mineração, que tem agro, né, e, portanto, um estado que realmente provê muito das necessidades dos brasileiros e também de pessoas do mundo. Ressaltar ainda em continuação a essa nossa percepção, de que nós não estamos ainda no Tocantins, e acho que precisamos estar, ou deveríamos estar no futuro, em Palmas, né? Nós não estamos no Piauí, e acho que futuramente também seja importante, em Teresina. Nós não estamos em Maceió, vamos precisar disso. Não estamos em João Pessoa, e não estamos... alguém me socorre aí. Espírito Santo vai ser, é dos estados lá da... Oi? Cuiabá vai estar, já está contemplado, é mais um estado. São só 5 estados da... Belo Horizonte vai estar também. Hã? Acre e Rio Branco vai estar. Enfim, nós ainda faltamos agora Rio Branco, Vitória, Alagoas, Maceió, Aracaju, na verdade, Aracaju, lembrei. Falta Aracaju, o estado metido a ser automóvel, né, que é Sergipe. Mas, enfim, em breve, se Deus quiser, eu não vou conseguir concretizar isso, porque também estou chegando ao final da minha jornada, né, como gestor do MPM, com a graça de Deus, estou muito feliz por poder ver que a nossa instituição cresceu sobre todos os aspectos, não só sobre o aspecto de novas unidades, né? Nós expandimos praticamente, estamos dobrando de tamanho nesse sentido, em termos de presença pelo nosso território nacional. Mas também cresceu em termos numéricos, então nós estamos tendo a satisfação de poder contar com mais 6 novos quadros para a nossa instituição, o que nos vai elevar para o número de 85. Nós antes só ganhávamos, acho que de Amapá e de Roraima, né? Agora estamos aí numa posição mais privilegiada em termos de tamanho, né? Mas a nossa expressão é nacional, porque atuamos em todo o território nacional. Então, é um papel extremamente importante. Eu fico satisfeito desse crescimento também, em termos numéricos, mas também crescemos do ponto de vista da cultura institucional, de valorizar uma atuação finalista requentada, em que os colegas estão cada vez mais se capacitando, doutora Eliana. A nossa escola tem sido realmente um elo fundamental na elevação da qualidade da prestação que os membros e servidores do Ministério Público estão realizando, e do Ministério Público Militar em particular. Nós estamos, por exemplo, garantindo também agora, a escola ampliou as suas fronteiras, que antes propiciava
a Bolsa Capacitação para mestrado para membros e agora abriu para servidores. Na nossa instituição também estamos proporcionando essa Bolsa Capacitação, os cursos são frequentes nesse sentido. Então, estamos nos aparelhando melhor para enfrentar o inimigo comum da sociedade, que são as organizações criminosas. E nós não podemos combater essas práticas ilícitas promovidas por organizações criminosas que têm dinheiro para poder fazer o indivíduo fazer direito, para depois fazer concurso e ser um juiz prestando serviço para as organizações criminosas, ou infiltrar um jovem nas Forças Armadas para depois identificar onde estão as armas, onde é o arsenal, enfim, para poder depois criar condições para subtrair, como aconteceu em São Paulo recentemente, 21 metralhadoras sendo subtraídas, enfim. Nós estamos nos preparando para um futuro melhor, inclusive com ambientação internacional, abrindo as fronteiras também, porque o Ministério Público Militar tem esse feitio de atuação internacional, já que o nosso Código Penal abraça como princípio tanto a territorialidade como a extraterritorialidade em matéria penal. Onde está o soldado, ele está com o Código Penal Militar no bolso, e onde ele estiver, nós estaremos também em condições de atuar para prevenir o crime militar ou para reprimi-lo quando isso acontecer, como já ocorreu no Líbano, na Força Tarefa Marítima, Almirante Alvarenga, nós tivemos a oportunidade de atuar, não sei se foi a Caroline que atuou, mas, enfim, a PJM Brasília atuou numa questão de a ofensa à dignidade sexual de uma libanesa, soldado brasileiro da Marinha que estava lá, praticou esse ilícito e foi alvo de processo no âmbito da nossa Procuradoria da Justiça Militar em Brasília, já que é a Auditoria de Brasília que processa e julga esses crimes praticados no exterior. Tivemos situações na Antártida, em que também o Ministério Público Militar atuou, quando houve aquele incêndio culposo, ali também foram deduzidas as pretensões acusatórias. Tivemos na própria Antártida um crime também de ofensa à dignidade sexual de uma pesquisadora que ali estava, a doutora Cláudia pode ter atuado também, não sei. Mas, enfim, só para dizer que nós precisamos nos preparar para o futuro, né? O futuro clama de todos nós, cada vez mais, uma preocupação, um alerta para que nós nos capacitemos permanentemente, estejamos vigilantes, porque do outro lado estão figuras que não medem consequências, que não respeitam o Estado de Direito e, portanto, é fundamental que todas as instituições estejam absolutamente em condições de realizar bem o seu trabalho. Então, eu me sinto muito agradecido a Deus pela oportunidade de servir ao meu país e de poder, nesses 4 anos de luta, ter buscado, juntamente com uma equipe bastante capacitada. Está aqui o nosso diretor-geral, Alexandre Jorge Pires, a quem rendo as minhas homenagens e cumprimento com a sua valiosa equipe pelo trabalho que tem realizado, tem me ajudado muito, pela sua capacidade de poder resolver os problemas diários, de se antecipar aos problemas, enfim, estamos com uma obra em Bagé, se Deus quiser, no início do ano que vem, se o material chegar, porque a chuva não tem deixado, nós pretendemos inaugurar uma obra que nós começamos e queremos terminar, a obra do Rio agora com a parceria, né, que eu chamo que agora é um complexo do MPU, né, estamos juntando a parceria, hoje, Alpiniano, nós estamos aqui ingressando na Casa do Parquê Laboral, né, para nos juntarmos a você e aos demais colegas para seguir adiante nessa luta interna, mas no Rio de Janeiro estaremos recebendo o MPT na nossa casa para tornar-se a casa também do Parquê Laboral no Rio de Janeiro, assim como o Parquê Federal vai estar conosco lá, nos ladeando e formando esse bloco em prol da sociedade, né? Então, isso é que faz a diferença no mundo, nós unirmos. Existe um ditado que diz que todos nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos prescindir, né, do apoio, não podemos prescindir da solidariedade e do senso de cooperação. Cada um de nós, unindo esforços, nós podemos seguir adiante. Eu, como bom mineiro, lembro sempre o poeta de Itabira, o nosso queridíssimo Carlos Drummond de Andrade, que alertava que não queria ser um poeta de um mundo caduco. E é um poema que é justamente de mãos dadas, quando ele dizia isso, que nós precisamos seguir juntos de mãos dadas.
aparar nossas diferenças, nossas arestas. Todos nós temos as nossas imperfeições, mas o mais importante é reconhecê-las, trabalhar para combatê-las e nos construir permanentemente seres melhores. Todos nós, indistintamente, mesmo aquele mais vil dos criminosos, estamos fadados à luz. Estamos a caminho da luz. Podemos até retardar essa marcha por circunstâncias da nossa trajetória pessoal, por escolhas que fazemos, mas todos nós somos fadados à luz e, portanto, chegaremos lá. Aqui nós estamos chegando para também ombrear com os nossos colegas do parquê e também trazer mais luz para o estado de Goiás. Como é importante falar de luz nesses tempos tão sombrios, nesse tempo de pós-verdade e de narrativas que nos apequenam a todos indistintamente. As instituições são maiores do que as circunstâncias e precisamos nos fortalecer. Por isso, em nome do nosso secular parquê, Alpiniano, muito obrigado. Fábio, muito obrigado. Meu eterno companheiro de bancada, Jefferson Pereira, muitíssimo obrigado. E aos colegas do MPT, aos servidores que aqui estão, muito obrigado por nos acolher. Vamos juntos de mãos dadas. O Ministério Público Militar e a Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região agradecem a presença de todas e todos os presentes e os